Bom dia, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, nessa semana a gente vai continuar estudando sobre as mudanças climáticas, né? A gente já vinha estudando ao longo do segundo bimestre sobre os impactos, né, das mudanças climáticas. A gente já havia falado sobre como a globalização tem aumentado os impactos no meio ambiente, e aí a gente tinha trazido para o nosso tempo presente, pensando a questão da estiagem esse ano, né? Lá em meados de maio, junho, a gente já estava falando da questão do Rio Grande, como o Rio Grande estava seco, como a estiagem já era uma preocupação, e chegamos agora, no final de julho, com maior preocupação enquanto a estiagem não chove, né? Inclusive, cada vez mais o tempo seco, a estiagem, as queimadas fazem presentes em nossas vidas. Então, a gente vai continuar estudando as mudanças climáticas, tá bom? Pensando que as mudanças climáticas, elas têm um impacto muito grande na vida de nós, seres humanos, mas mais ainda para a vida dos seres vivos, e isso eu tô falando das árvores, do meio ambiente, dos animais, das nascentes. Então, vocês deverão ler esse texto que está falando sobre as mudanças climáticas, tá bom? Segundo, a gente vai conhecer um termo novo, que é o termo antropoceno. O que é o antropoceno? Vocês vão ler no texto que antropoceno está relacionado à era geológica em que o ser humano, ele definitivamente vai mudar a estrutura geológica da Terra. Mas o que isso quer dizer, professora? O ser humano, ele vai ter um impacto muito grande. E isso, para alguns pesquisadores, como o Prêmio Nobel do planeta Terra e da Química, Paul Crutzen, ele vai dizer então que chegamos num momento que o ser humano ele tem um impacto tão grande, tão global sobre a estrutura geológica da Terra que é quase impossível a gente não dizer que passaremos por momentos dramáticos em relação ao efeito estufa, as mudanças climáticas, a estiagem, do impacto que desde a Revolução Industrial tem afetado o planeta Terra. Tá? Então, é um termo que vem aí, muitas vezes entendido como de maneira pessimista, por outros pesquisadores, a abertura de um futuro possível, de se pensar como o antropoceno também é uma forma da gente pensar futuros possíveis de soluções, de enfrentamentos, de buscar maneiras de minimizar esse impacto que o ser humano tem causado, então, no meio ambiente, tá? Então, a partir da leitura do texto, dessa atividade, vocês farão então as perguntas, tá? Lembrando, as perguntas são sempre baseadas no texto que a professora passa. Então, é fazer uma leitura atenta desse texto que vocês conseguirão responder as questões, tá? E depois a gente tem uma reportagem também falando sobre as enchentes na Europa, que fazia mais de 70 anos que não tinha essas chuvas estacionárias, que são chuvas que pairam, então ficam 2 a 3 dias chovendo sem parar nessas localizações, na Bélgica, na Alemanha, e aí causando enchentes que depois vão para a China e também vão causar grandes estragos, né? Já sendo uns sinais das mudanças climáticas. Nesse texto, eu peço numa pergunta na terceira para vocês buscarem nesse texto o que esse texto alerta. O que ele fala, então, do futuro? O que ele diz? Que medidas poderemos tomar? O que precisaremos para enfrentar essas catástrofes ambientais? Então é isso, pessoal. Façam uma leitura atenta da atividade dessa semana. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, que eu estarei à disposição para responder. Quer conversar mais também sobre o assunto, que é um assunto muito interessante e impacta todos nós, tá bom? Se cuidem, essa atividade da semana. Um beijo, vamos começar então com chave de ouro aí, nosso terceiro bimestre. Um beijo, se cuidem, a Prof. Bruna de Geografia.